Estamos de volta com mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, uma sementinha a cada semana. Nós queremos agradecer a sua presença aqui com a gente, queremos te convidar a compartilhar o conteúdo desse programa com outras pessoas para que possam ir começando a descobrir a beleza da teologia do corpo, se aprofundando cada vez mais. Afinal de contas, nós estamos falando sobre a nossa vocação e o nosso destino final, que é a comunhão eterna com Deus. Nós queremos hoje fechar com vocês o quarto ciclo de catequese de São João Paulo II que nós estamos, que é o que abre a segunda grande parte da teologia do corpo, ou seja, como eu devo viver para encontrar o amor e a felicidade. Hoje nós queremos abrir com a palavra da primeira carta de São Paulo aos Coríntios também, só que agora um pouquinho antes, no versículo 6, que é justamente aquele que vai preparar depois o versículo 7, que foi o que a gente refletiu no nosso encontro, o capítulo 7, no encontro passado. Nós queremos trazer para vocês o finalzinho do capítulo 6, que justamente depois São Paulo vai falar sobre a virgindade e o matrimônio. São Paulo encerra o capítulo 6, versículo 19 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. O nosso corpo é chamado a glorificar ao próprio Deus. Podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e não desprezando o nosso corpo ou deixando o nosso corpo de lado. Ao trazer esse versículo bíblico, São João Paulo II quer encerrar o quarto ciclo já passando a bola, já vendo o que vai vir na continuação da teologia do corpo. Ele que dedicou esse quarto ciclo todo para falar da beleza e da grandeza do celibato, da continência pelo reino de Deus, ele vem agora, mais uma vez, fazer esse paralelo do celibato com o matrimônio, ambas as vocações motivadas e que almejam o amor, objetivadas com a mira no amor, seja o amor a uma pessoa ou o amor a Deus, mas que um dia todos nós amaremos a Deus na eternidade. Ele já vem agora já fazer aquela virada, aquela passagem para o próximo ciclo que vai começar, que é o ciclo do matrimônio. Então ele vem agora fechar com chave de ouro, já passando o bastão para o matrimônio que vem depois. Que também é uma forma de louvar a Deus, de agradecer a Deus com o nosso corpo, né? A continência é uma forma de viver e de fazer isso, e o matrimônio também. Até porque, como o próprio São Paulo vai falar, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é aquele que habita no nosso corpo, sem dúvida nenhuma é através dele que a gente vai louvar e glorificar a Deus. Apesar de São Paulo saber das limitações, das fraquezas do nosso corpo, ele sabe também que essa fraqueza e essa limitação não vão atrapalhar em nada a ação do dom de Deus, né? Esse dom que cada um de nós recebe para que a gente possa viver dentro daquilo que a gente é chamado a viver. E da mesma forma, nos escritos de São Paulo, a gente não vê nenhuma referência exclusiva que diga que aqueles que optam pela vocação matrimonial sejam puramente carnais e aqueles que optam pela vocação celibatária, pela continência, pelo reino, sejam puramente espirituais. Ele mostra a realidade carnal, porque somos corpo, e espiritual, porque somos espírito, uma realidade única que contempla essas duas características e que, através dessas duas características, o dom de Deus pode agir, seja na vocação matrimonial e seja na vocação sacerdotal, celibatária. Lembra que a gente falou, alguns encontros atrás,
que parecia que só poderia ser santo quem optasse pela vocação celibatária, pela continência pelo rei. Quem optasse pela vocação matrimonial é aquele mais fraco, aquele mais pecador. Não, os dois são caminhos. E aqui a gente percebe que São Paulo não faz também essa diferenciação de carnal e espiritual, como se diminuísse o que fosse carnal e aumentasse o que fosse espiritual nessas duas realidades. Ou seja, São João Paulo II diz que não há traço de maniqueísmo em São Paulo. Ou seja, dele dizer, vamos esquecer o nosso corpo, vamos esquecer a matéria, tudo que é do mundo material, vamos esquecer e vamos só viver e nos concentrar nas coisas espirituais. Não. E isso é muito importante porque quando São João Paulo II for começar a falar do matrimônio, ele já dá aqui essa pista de que não é essa questão do celibato ser meramente espiritual e o matrimônio meramente carnal. Porque há no matrimônio um componente espiritual fortíssimo. Não é à toa que o matrimônio é um sacramento, porque ele é um espelho do amor trinitário, da comunhão trinitária, e ele vem nos lembrar que há um componente carnal, físico, no celibato, porque afinal de contas é você fazer do seu corpo, da sua sexualidade, um dom para Deus. Então existe um componente carnal, corporal, material no celibato, da mesma forma que existe um componente espiritual no matrimônio. E por que isso? Porque São Paulo teve essa profunda compreensão de que nós somos essa unidade. Não dá para separar no ser humano corpo e alma, porque Deus quis assim. Foi Ele que nos criou nessa comunhão, digamos assim, de matéria e espírito. E é através dessa consciência que São Paulo tem que ele sabe que é o próprio dom de Deus dado aos vocacionados ao matrimônio que permitem que eles, na sua união conjugal, se tornem uma única carne. Ou seja, o caminho para a realidade unificadora do matrimônio, né, para a realidade santificadora que torna o homem e a mulher uma só realidade, é um caminho carnal, se a gente for olhar bem assim, superficialmente, porque é através da união conjugal do marido e da mulher que os dois se tornam um só. Então vejam, se a gente fosse pensar que tudo que é carnal é pecaminoso, não haveria santidade na união entre o homem e a mulher, porque é uma união, a princípio, meramente, né, ou feita através do corpo dele e do corpo dela. Então, é bonito a gente perceber como que Deus usa a nossa realidade material para que a realidade espiritual esteja presente. E o corpo é tão importante, nós até falávamos sobre isso alguns encontros atrás, que a nossa redenção, inclusive a redenção do nosso corpo, porque nós somos o nosso corpo, veio graças à redenção do corpo de Cristo, feita na cruz, da entrega total do seu corpo, que é aquilo que Deus já havia prometido desde lá quando o pecado aconteceu, que ele prometeu, ele falou, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá, esta esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, lá em Gênesis 3,15. Então a gente vê ali, né, o que se chama de proto-evangelho, né, quando Deus ali já promete que haverá essa batalha entre o bem e o mal, mas que a cabeça da serpente será esmagada pela linhagem, pela descendência da mulher. Ou seja, a linhagem, a descendência tem a ver com o corpo e nós procriamos graças à ordem divina e ao mandato divino, crescei e multiplicai-vos. Então foi o próprio Deus que planejou que a salvação viesse pelo corpo para nos mostrar essa santidade que o nosso corpo tem. Então, seja para viver o celibato, seja para viver o matrimônio, somos chamados a ser templo do Espírito Santo. E é interessante que essa esperança, como a Tatiana acabou de falar, do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, essa esperança
de sermos redimidos, de vivermos a redenção do nosso corpo, ela nasce no momento imediatamente pós o pecado original. Porque uma vez que o homem decaiu, lembra que quando o homem pecou e a mulher pecou, a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus, ali já houve toda uma degradação, toda uma queda da beleza e da santidade material, carnal. Então, a partir daquele imediato momento que eles pecaram, a partir dali começa toda essa realidade da esperança de que aquele corpo decaído seja redimido. E essa redenção aconteceu exatamente com a morte e com a ressurreição de Jesus. Foi a morte e a ressurreição de Jesus que completou, que fechou o ciclo iniciado lá atrás com o pecado. Por isso que se diz que é um proto-evangelho, quando se fala que dessa esperança do mal ser destruído, ser pisoteado, e mesmo assim o mal ainda vai tentar fazer alguma coisa, mas lá começa, por isso que é tido como um proto-evangelho, que se completa e que se realiza na morte e na ressurreição de Jesus. Porque na morte e na ressurreição de Jesus, o que acontece? A redenção do seu corpo. Por isso que se diz que em Jesus, nele, né, e através dele, nós somos redimidos. Porque a nossa realidade material e a nossa realidade espiritual saem do pecado, entram no perdão, entram na salvação. E São João Paulo II fala, e é muito bonito, quando ele diz que a redenção do nosso corpo, ela é, vamos dizer assim, provada, ou ela se manifesta, além de, claro, na vitória de Cristo sobre a morte, mas também no próprio caráter indissolúvel do matrimônio. Mostra pra gente, revela pra gente que é possível sermos novas criaturas, é possível amar de verdade e amar para sempre e já começar a viver esse amor redimido, esse amor purificado pelo sangue de Cristo aqui na Terra. A própria indissolubilidade do matrimônio já é uma prova disso, de que o amor existe, de que o amor pode vencer. E quando Cristo fala que cada um de nós pode ser redimido, né? E ele veio para redimir cada um de nós, essa redenção é uma redenção do próximo mundo, da próxima realidade, do reino de Deus, do reino dos céus, né? O nome, a própria palavra de Deus fala dessas realidades, mas é a vida eterna. E o grande objetivo da redenção do corpo é fazer com que haja uma vitória nossa sobre a morte, para que o nosso corpo ressurja plenamente, imaculado, sem mancha, sem pecado. Só que não é uma simples vitória sobre a morte, porque a morte, no aspecto material, é a perda da vida da matéria. Só que, se a gente pensa na morte como a perda da vida espiritual, a realidade da redenção do corpo passa pela ressurreição do corpo em si, o corpo, um corpo glorioso, mas também a vitória sobre o pecado, para que o nosso espírito seja redimido. E quando a gente fala redenção do corpo, lembra que a gente falou em alguns encontros para trás, que quando a gente fala em corpo, nós estamos nos referindo à pessoa. É a realidade visível da pessoa, é o que torna cada um de nós possível de saber, de constatar a sua existência. Então, redenção do corpo não é uma simples ressurreição do corpo, uma simples ressurreição material, uma vitória sobre a morte, mas uma vitória sobre a morte do pecado. Tanto a morte pelo pecado como a morte material levam o homem para distante de Deus. Então, a redenção do corpo operada em Jesus e capaz de acontecer em cada um de nós fará com que ressurjamos materialmente e espiritualmente. E a redenção do corpo também nos aponta e nos ensina, nos incita a vivermos a liberdade do dom. Somos livres porque o amor é um dom desinteressado, é um dom gratuito, uma doação gratuita, seja para a vocação matrimonial, se assim Deus nos chamar e nós dissermos o seu sim, ou seja,
para a continência pelo reino. Vivemos e optamos e decidimos e respondemos a Deus livremente. No matrimônio, na celebração do sacramento do matrimônio, nós já falamos isso. E da mesma forma, ou de forma semelhante, paralela, na vida celibatária. Também dizemos a Deus o nosso sim livremente. Ele é o nosso esposo e a Ele nós damos com liberdade a nossa decisão. Com isso, Deus revela o homem ao homem. Ele permite que o homem se conheça e seja aquele vocacionado na continência pelo reino, o celibatário, o sacerdote, a freira, seja aquele vocacionado ao matrimônio, constituindo família, tendo seus filhos, os dois, através dessas duas vocações, que são o eixo da vocação humana, Deus revela o homem ao homem e mostra para ele a sua altíssima vocação, que é alcançar a realidade da vida eterna. É o grande mistério e o grande desejo de Deus para cada um de nós, termos plena consciência de quem somos e de que caminhos nós podemos trilhar para chegarmos a essa nossa altíssima vocação. Vimos, encerrando hoje o ciclo da vocação da continência pelo reino de Deus, iniciaremos no próximo encontro o ciclo que fala da vocação matrimonial, que é esse outro caminho que vai nos levar também à revelação do homem pelo homem na vivência da sua vocação maior. Então, você não pode perder. Você já sabe que esse próximo ciclo vai ser o ciclo que vai, vamos dizer assim, fazer um fechamento muito bonito nessa via de salvação que Deus quer mostrar para cada um de nós, seja pela continência, seja pelo matrimônio, pela vida conjugal. Deus chama a todos nós à santidade. Então, você já sabe, né? Imperdível a continuação do Teologia do Corpo Seed by Seed. Vamos lançar muitas sementes para fazer o amor brotar no seu coração. Então, continua com a gente. Até lá!